Gênesis capítulo 11, versículo 1. Estou invertendo um pouquinho a ordem que eu passei ali, mas Gênesis 11, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Olha só que interessante isso. Uma só língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. Pode avançar, não sei se... E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Amados, até aqui, você conhece essa história, a história da Torre de Babel, né? Onde eles fizeram essa torre, e o objetivo deles, então, era tocar os céus, chegar aos céus. Amados, quando a gente vê esse texto e vê essa história, além da questão das línguas, dos vários idiomas que vão surgir aqui a partir deste momento, esse texto mostra a independência do homem. Ou seja, o homem, Deus fez Adão e Eva, o homem então se rebela, peca, e Adão e Eva, lógico, se convertem, Deus trata a vida deles, mas a partir de então a descendência que vai surgindo, isso aqui já é depois inclusive de Noé, a história de Noé já aconteceu aqui nessa história, aqui nesse momento, já foi a história de Noé, então já recomeçou a humanidade novamente, e novamente então a humanidade se corrompe, mostrando que não adianta destruir o mundo, destruir as pessoas. Por quê? Porque o pecado está no coração das pessoas. Ou seja, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Ou seja, toda criança que nasce, nasce em pecado, mesmo sendo filho de crente, mesmo sendo filho de pessoas que amam a Jesus, aquela criança vai nascer e ela não tem a salvação. Ela não tem a vida de Deus nela. Pelo contrário, ela nasce com uma natureza pecaminosa e ela precisa de salvação. Por isso, os pais devem educar os filhos, porque o filho, ele nasce, né? Estou vendo ali o Jean pegando ali o Caio, né? Ou seja, o Caio é uma beleza, lindo, maravilhoso, a cara da mãe, graças a Deus. Pior que não, né? Parece copiar, é impressionante. Mas enfim, o Caio, ele vai precisar encontrar Jesus um dia, amém? E ele vai encontrar Jesus um dia, amém? Ele vai. E aí os pais precisam educar o filho. Por quê? Porque o filho, se deixar o Caio sozinho, ele vai fazer coisa errada. Por isso os pais precisam educar o filho. Mas ok, voltando aqui à minha mensagem. O homem, então, se corrompe, porque o homem é corruptível. Ele é corrompido, ele tem um coração inclinado para o pecado. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos juntamente se fizeram inimigos de Deus. Por isso precisam de Jesus, que foi o convite que fizemos agora há pouco, para que pessoas encontrem Jesus e encontrem o presente, a graça que chama-se salvação, que é receber em você a troca dessa natureza. Você perder essa natureza pecaminosa e você receber a vida de Deus dentro de você, a vida de Jesus dentro de você, para que você então possa viver conforme filho e filha de Deus. Mas então aqui voltando à história, esses homens aqui percebam que eles criam um plano,
Eles criam uma estratégia. E uma estratégia dizendo o seguinte: nós não precisamos que Deus nos ajude. Certamente Adão e Eva, e depois certamente Noé, que, como eu falei, foi depois de Noé essa história. Certamente Noé e os seus filhos falaram de Deus para a sua geração, para os seus descendentes. Mas esse povo aqui pensou o seguinte: nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós mesmos podemos dar conta dos nossos próprios erros. E nós mesmos podemos chegar ao céu. E nós mesmos podemos estar no lugar de Deus em nossa própria vida. Nós não precisamos de Deus. Nós mesmos nos bastamos. Para isso, então, eles têm uma ideia estúpida, né? Eles constroem uma torre. Eles constroem uma cidade e nela uma torre. Ok? Eu não sei se conseguiu. Cadê o Leslie? Deu certo lá a figura? Coloca para mim lá. Está vendo essa torre ali, não? Isso daí é uma torre, não é a Torre de Babel, mas essa é uma torre feita pelos babilônios, um zigurate, o nome dessa torre, né? Minha filha, as crianças estudaram isso lá na escola. É um zigurate, ou seja, isso é uma torre feita pelo Império Babilônico, né? Isso aqui provavelmente foi feito por Nabucodonosor. E era mais ou menos essa ideia, ou seja, eles devem ter copiado o modelo Nabucodonosor, que é bem mais para frente. Ele deve ter copiado o modelo da ideia lá da Torre de Babel. Ou seja, eles iam fazendo essa pirâmide e perceba que tem uma escada que vai chegar até o topo. A ideia deles era fazer algo muito alto e eles queriam chegar no céu. E através desta escada, eles queriam chegar. Põe uma outra imagem, por favor, só para ilustrar aqui. Essa é uma imagem também que é de uma ruína, né? Isso aí existe, essas ruínas, ainda tem lá, mas é parte dessas ruínas. Então perceba que essa é uma das escadas, né? Que é aquela escada que apareceu subindo. Essa era a ideia, eles iam fazendo essas pirâmides e aí fazendo essas escadas. E a ideia então, através dessa escada, eles subirem e chegarem até Deus. Perceba que Deus olha para isso e fala: uau, isso é terrível. Por quê? Porque eles estão tentando chegar, ou seja, ser autossuficientes. Eles não estavam querendo atingir Deus. Eles não estavam querendo chegar a Deus. Eles estavam querendo ocupar o lugar de Deus, dizendo: eu não preciso de Deus. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa tenta viver a sua vida sem Deus, é a mesma ideia da Torre de Babel. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa acha que apenas o seu salário, apenas o seu trabalho, apenas a sua profissão, apenas a sua ética familiar, a sua ética de conduta, somente a sua forma correta de viver é o suficiente para você ser feliz, é a mesma ideia da Torre de Babel. Você está dizendo: eu não preciso de Deus. Perceba que tem pessoas que vêm na igreja, e até vêm na igreja e vem uma vez ou outra e tal, mas continua vivendo a sua vida, dizendo: eu não preciso, eu sozinho me basto, eu sozinho dou conta da minha própria vida. Isso é uma ideia de Torre de Babel. Ou seja, tentar se colocar numa posição onde você mesmo é o responsável pela bênção da tua vida, pelo sucesso da sua vida, pela paz da sua vida. E isso sempre é uma tentativa que Deus olha e fala: isso não é sábio, isso não é sábio. O pior de tudo é quando pessoas com a mesma língua, com o mesmo idioma, falam a mesma língua e juntos começam a viver desta forma. Então existem pessoas que se unem para viver uma vida aonde eles dizem: nós podemos nos autossustentar. E vão criando estruturas que vão dar a ideia, que vão tentar dar a paz, que na verdade não dá. Então, ali vem essa história da mudança das vários idiomas. Ou seja, pessoas que se unem para se afastar de Deus. Você vai encontrar depois, né? Hoje nós temos falado muito sobre lei e graça. A lei é uma tentativa de você buscar a Deus. É uma outra forma de você chegar até Deus e através do que você faz, através do teu próprio esforço. Então a Torre de Babel fala de tentar chegar a Deus ou tentar ser Deus pelo próprio esforço, pela própria capacidade.
E isso é de uma extrema ignorância e também de um extremo perigo. Por quê? Porque isso não vai funcionar. Isso não tem como dar certo. E a frustração é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque pessoas vão dominar sobre pessoas e por aí vai. Mas, olha só que interessante. Aqui houve uma tentativa. E agora eu quero mostrar uma outra história. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, versículo 10. Vamos ler juntos aqui também. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada, apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Até aqui. Amados, olha que agora começa uma história interessante. Surge então depois de Babel, vai surgir Abraão, vai surgir Isaque, e agora está na vez de Jacó, o filho de Isaque, neto de Abraão. Jacó está sozinho saindo da terra dos seus pais, está indo procurar uma esposa, está indo, fugindo também do seu irmão, que estava querendo pegar ele, e eles estão indo, e no meio do caminho ele dorme, e eles vejam isso, ele está sozinho. No meio do caminho ele tem um sonho, e no sonho aparece uma escada. Quando a palavra escada no hebraico aparece, é a mesma palavra que apareceu na Torre de Babel. Ou seja, provavelmente, o que Jacó viu é exatamente o que Babel queria fazer. Ou seja, é muito provável que Jacó viu exatamente o modelo que Babel estava fazendo. Porque era uma escada que chegava ao céu. Só que qual é a diferença? Na Torre de Babel, eles estavam tentando chegar até lá. Aqui Deus está dizendo: eu coloco uma escada para vocês tenham acesso. Deus está dizendo para Jacó: seguinte, Jacó, eu quero dizer algo para você. O segredo do sucesso da sua vida é céus abertos sobre a tua vida. Jacó, eu vim aqui dizer para você: os céus estão abertos. Os céus foram abertos para você. E eu estou aqui. E eu estarei com você. Eu estarei com você. Dá para colocar o próximo versículo ali, Lucas? Só um pouquinho. Depois do versículo 13. Pode avançar ali. E teve um sonho ao lado do Senhor, o 14, por gentileza. E os seus descendentes serão, olha só o que Deus prometeu para Jacó. E os seus descendentes serão como a pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste. Perceba que na Torre de Babel eles diziam: para que não sejamos espalhados sobre a terra. Vamos fazer uma torre para que não sejamos espalhados. E Deus chega aqui e diz: e os seus descendentes serão como o pó da terra e o quê? Se espalharão para o oeste, para o norte, para o sul. Ou seja, vocês querem só para vocês, e eu tenho para toda a humanidade. Aleluia. Todos os povos olha que coisa linda. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. O 15. E estou com você e cuidarei. Olha o que Deus está prometendo. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Eu vou levar, você vai para lá, você vai ser abençoado e eu vou trazer você de volta. Não o deixarei. Olha essa frase. Guarde que é importante você entender essa frase aqui. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Agora olha só essa frase. Agora começa, olha só. Olha o quanto ainda existe de Babel dentro da gente. Quando Jacó acordou do sono, disse:
Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Próximo. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Até aqui está ótimo. Na manhã seguinte, a hora que ele acorda, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé, como uma coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, fez um altar. Põe o 19, por favor. Dá para pôr o 19? E deu o nome de Betel, e aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então, aqui começa o Babel. Olha que interessante esse texto. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. O que Deus tinha prometido para ele? Eu vou com você, eu te abençoarei, e eu te farei voltar. E ele faz um voto: se o Senhor for. Alguém já fez esse tipo de oração, não? Se o Senhor for, se isso acontecer, se isso acontecer. Queridos, Deus não trabalha com possibilidades, Deus trabalha com verdades. Deus diz o que Ele quer. Ele não supõe, Ele não deduz, Ele diz: é assim que será. Alguém diz amém, aleluia. Eu estou falando do seu. E aí, olha ali, o outro ali. Aí então o Senhor será meu Deus. Porque não é ainda. Cara, Deus aparece com ele. Eu sou contigo, homem. Aí olha só, continua o Babel, olha. Ó. A gente olha esse texto de uma forma linda. Põe o 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aí Deus fala: sabe o que? E aí ainda mais, ainda vou dar o dízimo. Deus pediu o dízimo para ele? Deus deu o dízimo para ele? Não. Ele conhece a história do dízimo. Como o Luiz falou hoje aqui para nós, o vô dele já dava dízimo. Certamente Isaac dava dízimo. E ele já deveria estar dando dízimo, porque se o vô dá, o pai dá, ele já deveria estar dando. Por que ele vai começar a dar o dízimo agora? Porque ele queria prender Deus com o dízimo. Alguém já tentou prender Deus com a oferta, com o dízimo? Hoje eu estava ouvindo o culto de manhã, não sei quantos ouviram a mensagem do Pio de manhã em Curitiba, e ele falou sobre dízimos e ofertas, né? Tem gente que fala assim: se Deus me abençoar e eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou abençoar Deus, eu vou ser um abençoador do ministério. Que coisa estúpida, meu irmão. Não é você que abençoa Deus, é Deus que abençoa você. Desde quando o seu dízimo vai abençoar Deus? O seu dízimo tem que ser uma declaração de amor, de voluntariedade, de generosidade. O que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é: Deus, a perplexidade de Jacó com o sonho foi tão espetacular. Né? Imagine, Deus apareceu para ele num sonho. Que coisa linda, que coisa poderosa. Talvez ele não sabia o que dizer. E quantas vezes você e eu não sabemos o que dizer falando besteira? Deus disse: cara, fica quieto, não precisa falar mais nada, só me ouça. Mas Deus, lógico que Deus nos ama, amém? Deus ama você, Deus ama a mim, aleluia. E Deus olha essas bobeiras nossas assim e fala assim: ei, deixa para lá, deixa para lá, como diz essa bestagem, deixa para lá, é meio bobinho, tadinho, ele não sabe mesmo bem o que está falando, mas vai lá. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, que embora pareça uma bestagem, mas às vezes é muito perigoso esse tipo de frase. Porque Deus não pediu nada para ele, Deus disse que já está dando. Diga assim: eu dependo somente da graça de Deus. E diga assim: eu sou abençoado, porque Ele já me abençoou. Não existe nada que eu faça para ser abençoado, porque Ele já decidiu me abençoar. Aleluia! Aleluia!
Amados, e o sonho era muito espetacular. Deus está dizendo o seguinte: Jacó, você recebeu uma promessa. Jacó, você está herdando algo que era do teu avô. Você não entende muito bem o que era o que teu avô tinha. Você também não entende muito bem o que era o que teu pai tinha. Mas agora é com você, é a tua vez, chegou o teu momento. Mas, então eu estou aparecendo com você, porque o teu pai, escute isso que eu vou falar agora para você. Eu estou aparecendo para você nesse sonho, sabe por quê? Porque alguns dias atrás, o seu pai meteu a mão na tua cabeça. Sabe por que eu apareci no sonho para você? Porque o seu pai, ao botar a mão na sua cabeça, definiu que você é a bola da vez. E eu agora, em honra ao seu pai, em honra à história que eu estou escrevendo na sua família, e agora é com você a vez de tratar. Eu estou aqui dizendo para você que assim como eu fui com o seu pai, olha que coisa linda, assim como eu fui com o seu pai, aliás, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com o seu pai, assim eu serei contigo. Amados, então aqui mostra, e Deus se revela de uma forma que a gente não sabe, mas Abraão não teve nenhuma visão de céu aberto, de escada. Isaac também não teve a visão da escada. Ou seja, foi uma forma que Deus usou para falar especificamente com Jacó. Deus aparecendo e dizendo: eu estou ligando céus e terra através da sua vida. Eu já preguei algumas vezes uma mensagem aqui nessa igreja dizendo: eu e você somos um ponto de contato entre céus e terra. Diga assim comigo: eu sou um ponto de contato entre céus e terra. Aleluia. Hoje de manhã também ouvindo o pastor Pio falar, ele estava dizendo, aliás, ouvindo ontem à noite o Rômulo falar, o Rômulo estava pregando no culto de jovens ontem, e o Rômulo estava dizendo algo muito, muito especial também, dizendo o seguinte, que por minha causa, por tua causa, as pessoas que estão ao teu redor, ao meu redor, são abençoadas. Eu e você somos uma causa, uma razão pela qual as pessoas são abençoadas, são favorecidas por Deus. Sabe por quê? Porque eu e você somos um ponto de contato entre céus e terra. Vocês estão aqui comigo ainda? Você é um ponto de contato. E Deus está dizendo o seguinte, Jacó, para que tudo que foi prometido a você aconteça, você precisa dessa experiência de céus e terra ligados. Então, Deus estava dizendo para Jacó, dizendo, a sua descendência precisa entender a ligação entre céu e terra. E ele diz que Deus estava ali no topo da escada, estava ali no pé da escada, e estava falando com ele. E a Bíblia diz que anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam daquela escada. Olha que coisa interessante. Lembra a figura da escada que eu coloquei para você? Quem é que subia e descia lá? Anjos. Amados, deixa eu agora fazer um parênteses aqui. Uma das razões de estar pregando essa mensagem para você é já anunciando para você o tema do nosso próximo ano. Nós temos aqui o ano do ilimitado, está falando de 2019. 2020, nós vamos começar a trabalhar com o ano dos céus abertos. O tema vai estar ali, daqui uns dias vai ser céus abertos. E nós vamos falar sobre, de novo, vai continuar ainda em cima desse ponto aqui, ilimitado. Ou seja, quando nós temos céus abertos, significa que não há restrição, que não há limitação, ou seja, tudo que tem no céu para você está disponível também na terra. Aleluia! Outro aspecto também dessa visão, desse tema, céus abertos, significa o seguinte, chegou um tempo, e nós vamos começar a experimentar isso, anjos subindo e descendo. Amados, a experiência e a ministração dos anjos, queridos, anjos na Bíblia é algo extremamente real no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, e você vai encontrar em diversas histórias do livro de Atos, você vai encontrar a ação de anjos a favor da igreja. Só um exemplo para você, quando Pedro está preso na cadeia, está lá para ser morto no outro dia seria morto, a igreja está orando na casa de alguém, e a Bíblia diz que um anjo aparece na cadeia, quebra, solta os grilhões, abre as portas da cadeia, e Pedro sai da prisão 100% exclusivamente pela ação de um anjo.
E eu quero dizer algo para você, isso não é só para aquela época. Hoje, os anjos de Deus estão a nosso favor. Os anjos de Deus estão trabalhando a favor da igreja. Queridos, você pode mandar anjo ir e voltar, você pode dar ordem a anjos, e os anjos estão aqui não só para te cuidar enquanto você não está vendo, mas você também pode dizer para anjo, anjo, vai lá buscar, anjo, vem trazer. Você pode fazer isso, sabe por quê? Porque os anjos são ministros a nosso favor. Céus abertos significa, queridos, ilimitado, significa algo totalmente, um acesso completo. Diga comigo, céus abertos, fala de ilimitado, mas fala de acesso completo. Amados, quando a gente fala de acesso completo, nós estamos falando, você ter acesso completo aos céus, mas os céus ter acesso completo a você. Deus ter acesso à sua vida, Deus ter acesso a você completamente. Ou seja, Deus ter acesso, os céus estão abertos sobre a sua vida, os céus estão abertos sobre a sua casa, os céus estão abertos sobre o seu trabalho, os céus estão abertos sobre a sua família, e os anjos de Deus estão a nosso serviço, subindo e descendo. Eu já preguei sobre isso também, só reforçando. Por que os anjos sobem e descem e não descem e sobem? Perceberam que o texto diz que os anjos sobem e descem. A Bíblia não diz que os anjos descem e sobem. Não deveria ser o contrário? O anjo não está no céu? Deveria descer para depois subir. Mas a Bíblia diz que os anjos sobem para depois descer. Significa o quê? Que os anjos estão no céu ou estão na terra? Lá no céu é lógico que também tem anjo, né? Na verdade, no céu tem querubins, tem serafins, mas os anjos estão aqui. Sabe por quê? Porque você tem pelo menos 7 ao teu redor. Eu acho que alguns não entenderam. Você tem pelo menos 7 ao teu redor. Aqui nessa sala está entupido. Você sabia que a hora que você pegou o carro para sair, já tinha um anjo? Na frente do carro, dentro do carro. Tem alguns que dirigem, o anjo fica para fora, porque é tão velocidade que, né, o bicho, ele não aguenta ficar lá dentro. Né, seu Rubens? Né, fica para fora, o anjo fica para dentro, né? Fica para dentro. Não, mas tem que ficar para fora também. Um fica sentado do lado, o outro fica lá fora, né? Tem que ficar. Amados, os anjos estão aqui ao nosso redor. Sabe o que significa isso? Eles estão na terra para quê? Para nos proteger. Estão na terra para quê? Para nos servir. E existe arcanjos, assim como Gabriel, assim como Miguel, existem arcanjos que trazem respostas, que muitas vezes trazem palavras. Mas os anjos estão aqui, servindo a você e a mim, protegendo, guardando, livrando. Por isso, meu irmão, pode falar, deixa eu dar uma dica para você, pode falar, você que é vendedor, você que tem uma empresa, manda os anjos buscar os clientes. Anjo, estou dando uma ordem para você, busque clientes para mim aqui. Sabe por quê? Porque existe, eu vou falar para você, falo, não falo. Queridos, existem demônios que são enviados para prejudicar você. Você sabia que no centro espírita, nos centros de umbanda, candomblé, eles dão ordem para demônios terminar casamento, fazer problema, e são demônios, sabe por quê? Porque os demônios obedecem ordens. Só que os demônios pedem preço, pedem sangue, pedem comida, pedem isso, pedem aquilo, mas eles estão perambulando por aí, fazendo as travessuras deles. Tem demônio, falo, é claro que eu falo. Tem demônio segurando o teu cliente. Tem demônio agindo na sua casa, quebrando equipamento doméstico, trazendo confusão. Tem demônio, queridos. E você tem que dar ordem aos demônios, mas também você tem que dar ordem aos anjos. Pode falar.
Deus, eu envio agora um anjo para liberar aquela pessoa que está presa. Os irmãos que sempre oram com a gente aqui antes do culto. Senhor, se existe alguém agora que está vindo para a igreja, o pneu furou, está tendo algum obstáculo para vir na igreja, eu libero o anjo do Senhor para buscar essas pessoas e trazer para a igreja. Vocês estão ouvindo essa mensagem aqui, não? Amados, isso é um dos aspectos de céus abertos. Um dos aspectos de céus abertos. Abraão, a Torre de Babel tentou construir isso pelo esforço próprio. E quando você tenta construir pelo esforço próprio, dá confusão. Há preço, por isso que os demônios cobram dos outros lá. Você tem que dar dinheiro, você tem que dar presente, você tem que dar isso. Não sai barato. Não é de graça. Querido, demônio não trabalha de graça. Demônio não trabalha de graça, eles trabalham sob preço. E principalmente preço de sangue, ou de animais e também de pessoas. Estava conversando com o Mailton hoje, né, mãe? Fizemos uma caminhada, eu e o Mailton fizemos uma caminhada hoje, emagrecer, ficar bonito. E eu estava conversando com o Mailton sobre isso. Você acha que tem gente que morre e você fala, mas por que morreu? Mas por que matou desse jeito? Por que essa pessoa morreu desse jeito? Demônio, gente, só isso. Demônio com sede de sangue. Acidentes inexplicáveis. Pessoas que morrem de repente, doenças que surgem do nada, demônios. E eles fazem isso a preço de alguma coisa. E Jesus dá tudo para você de graça. E eu vou falar algo para você. Falo ou não falo, falo ou não falo? Amados, os anjos do Senhor, a Bíblia diz, eles são poderosos em força. Anjos de 5, 6, 10 metros de altura. Só para você. Meu Deus, você não está ouvindo nada, você está... mas enfim, por que eu estou falando isso? Céus abertos. Isso significa céus abertos. Agora, a gente sabe que essa escada, ela não é uma escada propriamente dita. E aí eu queria que colocasse o texto que eu já li hoje, já falei dele, João 4, coloca lá para mim, João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Por que ninguém vem ao Pai, não vai ao Pai? Percebe que o texto está dizendo ninguém vem, não está dizendo ninguém vai, está dizendo ninguém vem. Se ele está dizendo ninguém vem, o que significa isso? Significa que ele está, o Pai está onde? O Pai está onde? No céu, não está? O Pai não está na glória? Está no céu. E onde está Jesus? Está à direita dele. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem aonde eu estou com ele. Eu já estou com ele. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, olha o Felipe lá, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Outro. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Amados, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu estou no Pai. Jesus, quando disse essa palavra, ele estava na glória ou estava na terra? Quando Jesus falou essas palavras, ele estava pisando na terra ou estava no céu? Estava na terra. Significando o quê? Que ele já está no Pai. Eu quero dizer algo para você, queridos. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Lembra quando Jacó teve o sonho da escada? Lembra do som da escada? A Bíblia não diz, nós não lemos lá, que diz assim, e o Senhor estava aonde? Em cima da escada ou embaixo da escada? Não, estava no pé da escada. Estava com ele. Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Jesus. Jesus apareceu para Jacó e disse, essas palavras, essa escada aqui, Jacó, sou eu.
Jacó, eu sou a escada que traz céus abertos sobre a sua vida. Diga assim comigo: Jesus Cristo é a escada que me liga aos céus e os céus a mim. Amados, Jesus é a escada. Amados, ou seja, Jesus é a única forma de você acessar céus abertos. Jesus é a única forma de você ter céus abertos sobre a sua vida. E a única forma, quando eu digo a única forma, também é a única forma no sentido didático, também no sentido de condição. Ou seja, somente através de Jesus eu acesso ao Pai, aos céus, e eu experimento os céus abertos, somente através de Jesus. E somente através da graça. Por quê? Porque na Torre de Babel, o esforço era de quem? Dos homens. E na escada que apareceu para Jacó, o esforço era de quem? De Deus. Ou seja, se você tenta acessar o céu através do seu esforço, essa torre cai. Mas se você tenta acessar o céu através de Jesus e simplesmente pela graça, você experimenta céus abertos sobre a tua vida. Diga assim comigo: estando em Jesus e pela graça, eu sempre experimento céus abertos. Amados, significa de novo agora, em Jesus você tem acesso ilimitado. Você tem acesso pleno. Amém? Vocês estão comigo aqui? E agora eu gostaria de dar 2 exemplos para vocês de céus abertos. Céus abertos para vocês. Coloca lá para mim Lucas, coloca lá para mim Lucas. Lucas 8:40. Vamos ler aqui, nós vamos ver 2 historinhas aqui. Ou 2 histórias maravilhosas, não é historinha, né? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Oh, que coisa tremenda. Todos o receberam, pois todos o esperavam. Todos estavam buscando Jesus. Todos souberam que Jesus está naquela cidade. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando, olha isso aqui, ó, implorando que fosse a sua casa. Pode avançar. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus, até aqui, estava à morte. Coloca para mim agora o versículo 49. E enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. 50. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar. Olha isso aqui, ó. Não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Quero que você guarde esse texto. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Próximo. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Amados, olha aqui mais uma vez aqui a ideia dos céus abertos. Chega uma pessoa, implora para Jesus e diz: Senhor, vá comigo na minha casa. A minha filha está morta. Em outros versículos diz que a minha filha está muito doente. E Jesus, imediatamente o texto diz que Jesus foi. Sabe por que Jesus foi? Porque ele implorou? Porque ele fez algo especial para Jesus? Não. Sabe por que Jesus foi? Porque Jesus significa
céus abertos. Jesus significa: eu sempre estou disponível. Eu sempre digo sim para quem me busca. Eu sempre estou de mão aberta. Eu sempre estou de mãos estendidas. Eu sempre estou à disposição, porque eu sou a escada que liga céus e terra é céu. Eu sou esse lugar. Por isso, todo aquele que bate se abre, todo aquele que pede se lhe é dado, porque eu sou céus abertos. Se você chega, nós já pregamos aqui dias atrás, chega um leproso e diz: Senhor, se tu queres, serei curado. É claro que eu quero, seja curado. Queridos, Jesus, diga comigo, Jesus significa céus abertos. E céus abertos significa acesso irrestrito, acesso ilimitado, plenitude. Queridos, não tem como dar errado. Não há não para Jesus. Nós vamos ver Paulo dizendo: em Jesus, nele nós temos o sim e o amém. Em Jesus nós temos o sim e o amém. Amém significa o quê? Assim seja. Que assim aconteça. É isso que você quer? Eu digo sim. É isso que você quer? Eu digo para você: assim seja sobre a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Pai diz: tudo que buscarem em ti, meu filho, dê para as pessoas. Dê para as pessoas. Porque em Jesus sempre há o sim e o amém. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Eu quero dizer algo para você: creia nisso. Diga: eu creio que da boca de Deus, em Jesus, só existe o sim para me abençoar, para me favorecer. Amém. Diga assim: a escada, Jesus, me dá acesso ao Pai. E o vosso Pai, que vem em secreto, te recompensará. Queridos, chame Deus de Pai. Eu já falei isso aqui algumas vezes na igreja. Não ore mais chamando Deus de Deus. Chame Deus de Pai. Chega para Ele e fala: Pai querido, eu venho diante de Ti, através de Jesus, a escada perfeita, os céus abertos. Pai, aqui está a minha necessidade. Pai, aqui está a minha súplica. Pai, aqui está tal pessoa. Aqui estou eu, Senhor, diante de Ti. E sabe qual a resposta que você vai ouvir? Qual a resposta que você vai ouvir? Diga assim: Jesus é o sim e o amém, porque Ele é a escada que liga céus e terra. Aleluia. Vamos aplaudir esse Jesus, é lindo. Aleluia. E aqui eu pedi para você guardar um versículo. Jesus chegou lá e tinha um monte de gente chorando. E Jesus fez o quê? Só entre no quarto que a menina estava deitada. Só deixa entrar Pedro, Tiago e João. E mais quem? O pai e a mãe da menina. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 12. Só entra quantos? 3. Por que será? Porque, inclusive, no meio dos discípulos, existem discípulos que não creem. Por isso eu digo para você, dentro da própria igreja, se você estiver perto de gente que começa a desanimar, não fique perto dele. Meu irmão, te amo, te quero, você é muito especial para mim, mas você está muito desanimado, e eu não vou andar na sua fé. Além do que, ficou para fora também quem? A multidão que estava o quê? Chorando. Tem dois tipos de multidão lá fora. Estavam chorando, porque a menina estava morta, e os que estavam rindo. Por quê? Porque Jesus diz: a menina não está morta, mas dorme.
E a turma começou a rir. Ri ou chora? Mas que coisa é essa? É que quando ele falou, mas é claro que está morta, nós já vimos o corpinho dela lá. Sabe do que? Nós já constatamos, nós botamos a mãozinha na testa dela, está gelada. Deixa para fora quem anda pela vista. Deixa para fora quem anda pelo que está vendo. Deixa para fora quem não crê em céus abertos. A escada está naquela casa. A escada que liga céus e terra chegou na casa de Jairo. Aleluia. Jesus está em casa. Se Jesus está em casa, os céus estão abertos sobre a sua casa. Se Jesus está na sua empresa, os céus estão abertos sobre a sua empresa. E se os céus estão abertos, não existe restrição, não existe limitação, não existe não existe negativa, existe graça, existe bondade, existe um Deus propício a fazer o bem. Por isso, chegue na sua casa hoje e diga, a escada está aqui, céus estão abertos sobre a minha casa. E aí ele então deixa o pai e a mãe. E os 5 entram com Jesus. E Jesus chega para a menina e diz o quê? Menina, levante-se. Sabe o que significa isso? Queridos, os céus estão favoráveis a você. Então pode dar ordem que os céus vão respaldar a sua palavra. Os céus vão respaldar a palavra que você diz. Amém. Você está ouvindo essa mensagem aqui hoje, não? Olha que coisa tremenda. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem buscou Jesus? Foi Jesus que buscou Jairo ou Jairo buscou Jesus? Quem buscou quem? O Jairo buscou Jesus. Agora vamos ver uma outra história. Lucas 8:43, eu vou encerrar com essa história. E durante a ida de Jesus até a casa dele, no meio do caminho aconteceu isso aqui, ó. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Próximo. 47. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora imediatamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Eu perguntei para você, quem é que buscou Jesus? Jesus buscou Jairo ou Jairo buscou Jesus? Agora, quem que buscou Jesus que buscou essa mulher? Ou essa mulher buscou Jesus? Ela buscou Jesus. Jairo buscou em público, essa mulher escondida somente tocou na veste de Jesus. Sabe por quê? Porque em Jesus há uma escada que liga céus e terra. Só que ela tinha medo de Jesus. Ela não sabia qual seria a reação se Jesus... Como que Jesus a trataria se ele soubesse qual o problema que ela tinha? Porque a doença de fluxo de sangue contínuo impedia as mulheres de ficar no meio das pessoas. Mas quando ela encontra, quando Jesus ele fala, alguém me tocou. Alguém acessou o céu. Alguém acessou o céu. A escada funcionou hoje. A escada, alguém me tocou. Alguém está acionando os céus. Alguém está usufruindo dos céus. Alguém descobriu que tem uma escada. Alguém está descobrindo algo poderoso. Alguém está descobrindo que existe poder. Alguém está descobrindo que existe poder. Alguém descobriu o segredo. Alguém descobriu que ninguém vê. Alguém descobriu alguma coisa aqui.
E essa mulher, vendo que não tinha como fugir, sou eu. Ele falou: filha, você foi curada porque você acessou os céus. Queridos, eu quero dizer algo para você. As mãos, os braços de Jesus sempre estão estendidos. Os céus estão abertos. Eu estava pensando ontem nessa mensagem. É como se Jesus, né? Imagine Jesus com as duas pernas. Essa cena aqui. Jesus, os dois pés fixos no solo. Os dois braços estendidos, dizendo: vem. Essas duas pernas. Uma perna chama graça. Outra perna chama misericórdia. Graça e misericórdia. Misericórdia significa como ele deveria tratar você devido aos seus pecados. Ele decidiu não tratar. Você não ouviu o que eu falei. Misericórdia significa: eu não sou um punidor. Eu não puno ninguém. Eu não castigo ninguém. Eu trato todo mundo com misericórdia. Essa mulher tinha medo de falar que era ela, por quê? Porque ela via uma lei que iria punir ela. Qual é a punição da mulher com fluxo de sangue tocando alguém, qualquer pessoa? Pedrejada. Uma mulher não podia tocar os outros naquele período menstrual. E essa mulher tinha um problema de fluxo contínuo durante 40 anos de vida. Ela tinha medo de ser punida, e Jesus disse: eu estou aqui com os céus abertos, eu não sou punidor, eu não vim para castigar, eu não vim para pesar a mão, eu não vim para fazer mal para ninguém, eu vim para dizer: os céus estão abertos, o perdão já foi dado, o resgate já foi dado, não há condenação sobre a sua vida. Por que ainda hoje, quando você erra, quando você comete um erro, você ainda fica com medo de ser punido, ainda fica com medo de algo dar errado na sua vida? Querido, saiba, Jesus não vai te punir. Jesus não pune ninguém. Jesus não condena ninguém, porque a Bíblia diz: é Ele quem justifica. Sabe o que significa justificar? Significa tirar a culpa e dizer é inocente. Tirar a culpa e dizer é inocente. Uma perna é misericórdia, aonde não aponta o dedo para você, nunca. Nunca. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que Deus corrige a quem erra. Não confunda correção com punição. É lógico que ele vai dizer para você: você errou aqui, ali, outra, né? Não é assim que faz, mas ele nunca vai te punir. Quer um exemplo bíblico para isso? Filho pródigo. O filho pródigo levou uma surra quando chegou Foi assim, não? Ele gastou tudo que o pai tinha, aliás, metade do que o pai tinha, jogou tudo fora, e quando ele chegou na porteira, levou uma surra primeiro. Para você aprender agora, que filho meu não faz essas coisas. Você primeiro vai levar uma surra, depois você entra para levar, aí vai ter a festa, a comemoração. Mas pastor, então o que é correção? Queridos, quem disse que correção é varada? Tem um bando de pastor pregando por aí, meu irmão, Deus é punição, porque Deus corrige a quem ama. Ok, sim, Ele corrige quem ama, mas quem disse que corrigir é da doença, da chibatada, da bronca, fazer cara feia? Sabe como que é a correção de Deus, do Pai, não? Como que é a correção do pai? Traga o bezerro cevado, traga o anel no dedo, traga a sandália nos pés, porque o meu filho estava morto e agora viveu. Eu não estou aqui para bater em filho, eu não estou aqui para dar chicotada em filho, eu não estou aqui para dar varada em filho. Meu filho é meu filho. Quem disse que correção significa chicotada? A Bíblia diz que o amor de Cristo nos... Como é que o pai te corrige? Constrangendo você.
Você deveria merecer uma surra, Ele te ama. Aí você olha, meu Deus, esse meu pai é lindo. Pai, você reparou que você recebe algumas coisas de Deus, você fica constrangido, não fica? Eu não merecia isso. Por que Deus está me tratando desse jeito? Porque Ele te ama, querido. Os céus estão abertos sobre a sua vida. E a outra perna significa graça. Graça significa misericórdia, significa Ele não te dá o que você merece. E graça significa o quê? Ele dá o que você não merece. Ele decidiu te amar. Porque Ele decidiu. Não está baseado nos seus acertos. Não está baseado na sua forma correta de agir. Está baseado na decisão dEle. E eu vou dizer para você, você pode errar 10 vezes e Ele vai continuar te abençoando. Porque Ele decidiu te abençoar. A única forma de você não acessar as bênçãos de Deus é se você insiste em construir Torre de Babel. Se você insiste em ficar do lado da Torre de Babel, aí você vai ter problema. Você não vai acessar. Não tem como você construir uma torre. Meu irmão, esquece aquela escadinha que você construiu. Tem gente que faz, já viu aquelas escadinhas bem furreca, assim, que a pessoa constrói, que ela pega aquele resto de madeirinha, aqueles restos de madeira velha, vai montando ali, tentando montar uma escada. E aquilo não dura muito tempo. Queridos, pare de gastar tempo, pare de se perder tempo na sua vida. Hoje de manhã, de novo, ouvindo o pastor, a mensagem do Pio muito boa hoje. Ouça a mensagem do pastor Pio, ele falando hoje, queridos, não é o quanto, não é a estratégia da tua empresa, não é a estratégia do seu negócio, não é o quanto você é bom, não é o quanto você é inteligente, é o quanto Ele é bom. É Ele que é bom. É Ele que é bom. O seu negócio é experimentar a prosperidade porque você acessa céus abertos. Algo que já está definido, é só você subir e descer, receber. E a única forma é através de Jesus. Amados, esses dois exemplos, Jairo e essa mulher, acessaram. E Jesus diz, a sua fé te salvou. A sua atitude te salvou. A sua forma de ver a vida te salvou. A sua forma de se comportar a partir de hoje é o que te salva. A sua forma de orar hoje é o que liberta você. Queridos, escute o que eu estou falando para você. A tua forma de orar é que define se você vai vencer ou não. A sua forma de fazer as coisas, ou seja, se você ora a partir dos céus abertos, através de Jesus, amados, vai funcionar. É só através dele. Comece a declarar mais. Comece a profetizar mais. Comece a dar mais ordem para os anjos. Comece a usufruir, os céus estão abertos. Pode falar, anjo, vai buscar, anjo, vai trazer, anjo, arranca de lá, anjo, traz para cá. E sabe o que os anjos vão fazer? Eles vão ter que te ouvir. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão te obedecer. Sabe por quê? Porque os céus estão abertos. E já existe uma ordem para todos os anjos. Cuide deles. O que eles falarem, faça. Vocês não estão ouvindo. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Significa que na terra você dá ordem para os anjos. Isso é reinar na terra. Isso é reinar na terra. E dar a ordem a seu respeito. Aleluia. Vocês estão ouvindo essa mensagem hoje? Vamos aplaudir Jesus, vamos colocar em pé.